È stata una pazzia lasciar correre Giustiniano. Ma è giovane e agile. E ti pare dignitoso che un sovrano scenda nell'arena e si confonda con cocchieri e istrioni? L'imperatore ha illustri predecessori. Nerone, per esempio. Nerone è un esempio ben triste. Triste perché gli mancava l'appoggio di un consigliere come me. Patriarca. Ma è una donna! A quanto pare. È Teodora! Boa noite a todas, boa noite a todos. É um grande prazer iniciar mais um dia de mini curso do ciclo de estudos do Lefama. Na primeira aula eu já apresentei o ciclo, já falei sobre o programa, já falei sobre mim, já falei sobre a Carol, já apresentei o nosso tatuador, novamente desconto, 10%, cupom ciclo de estudos do Lefama. Pode jogar lá que o Luiz ele faz uma tatuagem legal. Então, a gente vai prosseguir já para o segundo dia de curso, vamos adiantando. Eu só quero reforçar duas coisas, para ficar tranquilo antes de vocês esperarem um pouquinho. Tem certificação, tem lista de chamada. O link para a lista de chamada está na descrição do vídeo no YouTube. Mas antes de preencher o formulário, tem que esperar a divulgação da palavra certificado. E a gente demora mesmo a divulgar a palavra certificada, a gente divulga lá no finalzinho, quando está acabando, porque é para garantir que vocês tenham assistido a live. O YouTube a gente não vê a cara das pessoas, então é uma coisa para garantir transparência e credibilidade também aos certificados. Após o minicurso, quando acabar o minicurso, os monitores esperam no máximo 1 hora depois e eles fecham o formulário, porque a certificação é para quem assiste ao vivo o programa. Então, para ficar tudo claro, é isso daí que eu tenho a dizer. E agora, gente, eu passo a palavra a Carol, que vai continuar o curso, que por enquanto, para mim, está excelente. Pode ir, Carol. Obrigada, Igor. Boa noite, gente. Tudo bom, né? Bora voltar, então, para a gente dar continuidade e finalizar aí o que eu falei com vocês, é realmente uma introdução mesmo à história bizantina, né? Conceitos básicos, a gente falou um pouquinho das fontes na aula passada, e aí hoje eu trouxe aí um outro slide aí, hoje eu já trouxe a fotinha aí da corte de Justiniano, nós vamos falar um pouquinho dele aí mais para frente. Bora lá então, né, Igor? Bom, a gente, só vou passar aqui rapidinho o que a gente falou no primeiro dia, né? Primeiro dia a gente falou um pouquinho da nomenclatura, a gente vai fazer uma revisão rapidinha aqui. Falamos um pouquinho da questão da nomenclatura em relação ao nome Bizâncio, de onde veio, né? Que é uma conotação civilizacional, tem a ver com a primeira cidade de Bizâncio, lá da antiguidade, né? Que foi dado esse nome em homenagem ao chefe Bizas. Depois nós falamos um pouquinho dessa questão de continuidades e rupturas, justamente do Império Bizantino ser esse herdeiro, né, do legado romano, né, do Império Romano cristão do Oriente, mas ao mesmo tempo rupturas, justamente por inserir aí novos elementos, mas também transformações, né? A gente falou assim, não só de continuidades e rupturas, mas principalmente de transformações e transição, né? Que a gente falou um pouquinho. E aí, para falar dessa transição,
dessas transformações, a gente usou um pouquinho aí da periodização de atividade tardia, que eu falei um pouquinho sobre ela e como ela ajuda a gente a preencher essas lacunas, né, e a ter início aí a todo esse processo aí do que foi essa mudança aí da capital para Constantinopla, né? Falamos um pouquinho também dos estudos sobre, né, a história do Mediterrâneo, que também ajudam muito aí a gente, né, saber mais sobre esse período. Depois nós falamos um pouquinho de por que estudar, né, o Império Bizantino, Bizâncio, justamente, né, falando aí dessas continuidades, rupturas, dessa forma de preencher essa lacuna, né, igual eu expliquei para vocês, que a gente simplesmente, na historiografia, a gente, né, tanto no ensino básico, até mesmo no ensino superior, né, a gente sai ali da antiguidade e vamos para o feudalismo, como se a parte oriental não existisse, né, como se não existisse Idade Média no Oriente, né, e Bizâncio sendo uma dessa parte dessa Idade Média no Oriente, né. Depois eu falei um pouquinho de como estudá-lo, das dificuldades, né, a partir das fontes, os tipos de fontes, dei exemplos de algumas fontes que eu utilizo, falamos um pouquinho das dificuldades dessas fontes e, por fim, terminamos com os estudos bizantinos no Brasil, né? Eu falei um pouquinho de quem está aí mexendo com a temática, onde a gente pode encontrar alguns textos, então, né, a gente fez esse aparato geral. Aí hoje, pode passar, por favor, Igor? Hoje, igual eu falei com vocês, a gente vai entrar propriamente na temática, né? Igual eu coloquei aí, o Império Bizantino e suas principais características. E aí saiu essa revisão aí, não sei por que, desculpa. Fazia parte do plano, né? Acabei de fazer a revisão. E a gente vai falar um pouquinho, então, dessas principais características, como o fato de ser o Império Romano Cristão do Oriente, que, como eu expliquei para vocês, essas duas palavrinhas aí, cristão e Oriente, é que vão determinar aí toda a estrutura dessa sociedade, dessa civilização. Vou falar um pouquinho de Constantino e do cristianismo. A gente vai falar sobre a forma de governo. Dentro disso, a gente vai falar um pouquinho também da questão da titulatura, né, dos títulos desses imperadores, dessas imperatrizes. Vamos falar um pouquinho das imperatrizes, não vamos deixá-las de lado. Vamos falar um pouquinho também da divisão da história do Império, né? Com a historiografia de vídeo, o que a gente pode falar um pouquinho aí sobre cada período. Um pouquinho do legado desse Império, né, para a história, para a sociedade em si, e aí a gente faz umas considerações finais. E eu falei das imperatrizes aqui, até comecei a rir, porque não sei se vocês já viram a primeira aula editada, e o Igor fez uma apresentação lá super bacana, com as imagens de um filme. Eu esqueci de te falar, Igor, que eu adorei, achei fantástico. Rimos muito aqui, ficou muito bacana, adorei. E é isso, eu lembrei das imperatrizes justamente por isso aqui. Enfim, bora lá então, Igor, passa para mim, por favor. Bora lá. O Império Romano Cristão do Oriente, né? Então, retornando aqui um pouquinho, a gente vai falar, primeiramente, do ponto de partida, né? Como eu expliquei para vocês, né, do ponto de partida de onde se inicia esse império, é a fundação da nova capital, Constantinopla, né? Que hoje é a cidade de Istambul. E aí, como eu expliquei para vocês na primeira aula, em relação às datas, né? Qual seria a data mesmo de início do império, mas que a gente pode falar que a data de fundação da capital é 330, tá? E aí, a gente tem essa nova capital aí, batizada de Constantinopla, né? Justamente em homenagem ao imperador Constantino, que é a cidade de, né, Constantinopla, que é a cidade de Constantino. E aí, essa cidade, né, Constantinopla, como eu falei com vocês, ela tem uma importância geográfica, né? Política, econômica. Como eu falei, ela está ali situada entre dois importantes continentes. Super estratégica, eu mostrei para vocês o mapa dela e tal. E o mais importante, né, que ela é o centro administrativo e cultural do Império Bizantino até o seu fim, tá? Com exceção do período que houve a ocupação latina entre 1204 e 1261, quando a capital do Império, então, mudou-se para Niceia, tá? Mas tirando esse pequeno período aí de quase 60 anos, todo o centro administrativo cultural foi Constantinopla, ok? Bom, e aí a gente vai retomar um pouquinho só para lembrar aí como que a gente chega até aí.
a gente tem aí anteriormente, né? O Império Romano, como conhecíamos, ele foi dividido, vocês devem se lembrar, né, por Diocleciano em 4 partes, na chamada tetrarquia, né, com 4 capitais, cada uma com um imperador, na tentativa de salvá-lo. Pode passar, por favor, Igor. E aí, essa medida se torna, ela se mostra, né, insuficiente, né, por todos os problemas que o Império Romano estava passando, no Ocidente estava passando ali naquele momento, ela se mostra ineficiente, insuficiente, e aí, por causa de disputas entre os imperadores, além do alto valor de sua manutenção, né, que gerou novas crises, crises internas, em conjunto aí com as invasões bárbaras, né? E aí o resultado disso a gente já sabe, que é a elevação de Constantino ao trono e a reunificação, então, das 2 partes do império. E aí a estratégia ao invés, né, a gente vai fundar uma nova capital no Oriente, como forma de desvencilhar dessas investidas bárbaras e salvar o império. Pode passar, por favor, e ao invés de continuar, então, nessa tetrarquia, tem-se né, posteriormente, depois do imperador Teodósio I, em 395, né, uma nova divisão, e aí sim com o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Antes disso, é claro que teve o governo de Constantino, né, a nova capital já era ali Constantinopla, já estava toda a sede do Império administrativo, já estava praticamente toda ali. E depois só fizeram essa nova divisão mesmo como forma aí de uma estratégia para tentar manter, reunificar o império, tá bom? Bom, e aí, esse império em tons universais, né, que passa-se a pensar aí a partir dessa redivisão em dois, né, entre o Ocidente e o Oriente, esse império em tons universais a gente só vai ter a partir de 476, tá? Com o envio das insígnias do imperador Rômulo Augusto para Constantinopla. Lembrando que Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente e que ele, então, marcou o fim aí do Império Romano como Império Romano da Antiguidade, tá? E aí, sim, a gente vai ter aí, de forma, né, digamos assim, oficial, né, Constantinopla, então, como sede desse Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente, tá bom? Bom, voltando aí um pouquinho, né, depois desse aparato geral, pós-Constantino, a gente tem que lembrar, então, que essa Roma, né, essa Roma em declínio, ela dá margem, então, para esse crescimento de Constantinopla, que torna-se, como eu falei, não só a nova sede da administração, mas também a residência do imperador, o que faz dela, então, a nova e a verdadeira capital, independente aí se essa divisão, né, aconteceu só depois de 395, e também independente de se esse império pensado em tons universais tenha ocorrido apenas em 476, tá? A partir de Constantino, então, 330, Constantinopla é a nova capital do império e residência do imperador, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe para vocês, para ilustrar isso, esse mosaico. A imagem ficou um pouquinho ruim, vocês me perdoem, tá? Esse mosaico, ele está dentro da igreja, dentro do hoje museu, né? A antiga igreja de Santa Sofia, que a gente falou dela na última aula. Ele foi um dos mosaicos que foram restaurados, né? Há pouco tempo, né? Depois aí da tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Foi encontrado esse mosaico. E esse mosaico é muito interessante, porque nós temos aí, né? A Virgem, com o menino Jesus, no meio. Do lado, para mim, tá, gente? Aí eu não sei como é que vai ficar para vocês aí. Do lado esquerdo, nós temos Justiniano entregando a igreja, né, para a Virgem, para o menino Jesus. E do outro lado aqui, essa com a abóbora, tá? Redondinha aí. E do outro lado, do lado direito, a gente tem Constantino, como se fosse a cidade também, entregando para a Virgem. E eu trouxe essa imagem para ilustrar logo após isso tudo que eu falei, esse aparato geral aí, até a fundação do Império, essa reorganização de Constantinopla enquanto capital. Por quê? Né? Constantinopla, como eu disse, é a cidade de Constantino. A gente tem aqui o resumo da cidade, né? O imperador Constantino, no qual a cidade de Constantinopla foi dado o seu nome em homenagem a ele, está entregando para a Virgem a cidade. Enquanto Justiniano, né, aquele que fundou
a igreja de Santa Sofia com toda, né, aquela suntuosidade dela, né, nesse império que já era oficialmente durante o período de Justiniano cristão, entrega para a Virgem a igreja de Santa Sofia. E nós temos aí, então, as principais características desse império, né? Constantino, fundador da cidade, e ao mesmo tempo o Justiniano, né? Marcando aí os dois, né? São imperadores romanos, marcando aí essa questão do império ser um herdeiro, né? Ser um império romano do Oriente, mas ao mesmo tempo um império romano do Oriente cristão. Tá? Eu acho esse mosaico, além de lindo, fantástico, porque eu falo que ele é um resumo aí do que foi, né, o Império Bizantino aí nesses primeiros tempos, né? Então, trouxe para vocês aí a título de curiosidade para ilustrar isso tudo que eu falei. Pode passar, por favor, Igor. E aí, quando a gente vai falar de Constantinopla e de Constantino, a gente também tem que falar, obviamente, como eu expliquei, do cristianismo, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando o Constantino fundou Constantinopla, né, e o cristianismo começou, né, se expandir aí no Império, ele não era cristão, obviamente, ele era pagão e adepto do culto solar. E a mudança da situação dos cristãos no Império, né, em relação à tolerância deles poderem exercer a sua fé, só mudou a partir de 311, com Galério e o Edito de Tolerância, né? Então, antes disso, os cristãos eram perseguidos no Império Romano. E aí, né, lembrando que a cidade de Constantinopla foi oficialmente inaugurada em 330, em 312 a gente tem a famosa Batalha da Ponte Milvia, e nessa batalha a gente tem, né, de relatos sobre ela, a suposta visão, segundo relatos de Eusébio de Cesareia, e sonho, segundo os relatos de Lactâncio, de Constantino na véspera dessa batalha. Segundo esse sonho ou visão, né, o imperador teria sido aconselhado a colocar no escudo de seus soldados a inscrição X, atravessada de uma barra encurvada na ponta, como se fosse nossa letra P, né, que seriam então as iniciais de Jesus Cristo em grego. Quem aí conhece, quem já viu o alfabeto grego aí vai se lembrar. E aí, pode passar, por favor? Eu já ia passar aqui, eu estou viajando, gente. A gente tem esse símbolo, né? Esse seria, então, o símbolo que o Constantino teria sonhado ou tido essa suposta visão. E que esse símbolo, então, significaria, né, as iniciais de Cristo. E essa foi, então, o símbolo que ele, então, teria né, colocado em seus soldados antes da batalha. Pode passar, por favor, Igor. A partir de, então, né, ele vence a batalha, e aí ele começa, assim, então, a introduzir esses símbolos cristãos, né, o cristianismo em si aí, no Império, em forma mais, assim, entre aspas, oficial. Bom, como eu falei, não há nenhuma comprovação de que Constantino era cristão já era cristão, nem sobre sua conversão. Então, o que a gente sabe até então, que ele não era cristão, tá? E que sobre essa conversão sabe-se pouco, tá? E o que se sabe-se apenas a partir de alguns estudos de moedas, né, alguns estudos de numismática, e que permitem, então, acreditar que ele não teria se virado ao cristianismo totalmente antes de 320, tá? Essa conversão só teria ocorrido de forma lenta, né, começando aí por essa batalha, e por questões políticas, e ele não pensou em impor o cristianismo como religião do império, como a gente tanto ouve falar, tá? O que a gente sabe sobre isso, né, sobre essa conversão, sobre o cristianismo se tornar a religião do império, né, é que essa suposta visão, né, conversão, é que ele só foi batizado em seu leito de morte. Tá? Então, Constantino só é oficialmente, entre aspas, né, oficialmente cristão a partir do seu leito de morte, quando ele se converte. Tá? E que essa ideia de
de cristianismo como religião oficial do Império, como uma religião de Estado, vai vir apenas com Teodósio I. Tá? Então, são duas coisas que a gente tem que ter em mente. Apesar da batalha, das inscrições desse símbolo nas armaduras dos soldados, né? Como eu expliquei, ele não era cristão, tá? E os estudos que nós temos até hoje só permitem acreditar nessa conversão após, né, durante o seu leito de morte. Ou seja, antes disso, ele não era cristão. Tá? A gente não pode afirmar que ele era um imperador cristão. E tampouco que ele instituiu o cristianismo como religião de Estado. Tá? Isso oficialmente só ocorreu, como eu falei, com o imperador Teodósio I. Tá bom? Pode passar, por favor. E aí, a partir disso, a gente já passa para a forma de governo, né? Mesmo ela não sendo, né, religião de Estado, como eu falei, né, após a morte do imperador, antes disso, o imperador já tinha meio que se voltado para os ideais cristãos, tá? Então, a forma de governo que a gente vai ter aí dentro desse império vai ser a monarquia cristã, tá? Onde o imperador é o autocrator, né? Coloquei em grego para vocês, ou seja, aquele que detém o governo absoluto e que tudo que se refere ao imperador é sagrado. E aí que vem aquela ideia do cesaropapismo que eu falei com vocês, que é defendida pelo Gilbert Dagron, tá? Que ele fala sobre essa questão do cesaropapismo do imperador enquanto, né, imperador e sacerdote. É um excelente livro também que eu indico vocês para, né, quem tem curiosidade, quem tem interesse na temática, para ler, porque faz esse resumo aí dessa questão do cesaropapismo, dessa autocracia, e o Taveira também, como eu já falei com vocês, que ele trata na tese dele de doutorado totalmente sobre essa questão da autocracia bizantina, né? E ele vai falar um pouquinho das questões ideológicas, dos fundamentos e por aí vai. Então, eu recomendo esses dois textos para quem tem interesse aí na temática, principalmente nessa questão do poder, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui uma citação do Dill que vai resumir bem isso que eu falei, né? Como vocês podem ver aí, ao contato do Oriente, ele se tornou o autocrato, o déspotes, e a partir do início do século VII, como eu expliquei para vocês, o basileus, né? Quando começa a perder aí, não perder, mas quando começa a deixar para trás algumas heranças romanas. Isto é, o imperador por excelência, o senhor que dispõe de autoridade absoluta, enfim, o cristianismo fez dele o eleito de Deus, o ungido do Senhor, o representante de Deus sobre a terra, seu lugar tenente à frente dos exércitos e, como diziam em Bizâncio, os apóstolos, o príncipe igual aos apóstolos, tá? Como eu expliquei para vocês na última aula, o basileus é o título para rei em grego, tá? Que vai ser, só vão, né, pegá-lo a partir do século VII, tá? Quando a gente tem, como eu falei com vocês, o Império começa a passar aí por diversas crises internas, pós-governo do Justiniano, algumas crises externas, né? E vai deixando de para trás um pouco aí também desse legado romano, eu falei com vocês em relação não só ao título, mas também da língua oficial se tornar a língua grega, tá bom? E aí, isso aí resume bem pra gente, porque, como eu falei, essa questão da autocracia, né? Ele é o senhor absoluto de tudo, tá? Mas também do cesaropapismo, ele é o senhor absoluto de tudo e abaixo de Deus está somente o imperador, e acima do imperador somente Deus. Ou seja, o imperador seria como um Deus na Terra, tá? Pode passar, por favor, Igor. Bom, aí, dentro dessa questão da forma do governo, não tem como a gente não falar dessa questão da titulatura, que era muito importante, como eu falei com vocês, né? Principalmente para demonstrar, inclusive, as referências, né? Igual eu expliquei, quando se torna basileus, quer dizer que vai deixando um pouco para trás essas referências romanas. Mas essa ideia de titulatura é justamente uma ideia de continuidade alusiva aos romanos, né? Dessa herança romana que eles têm, tá? E representa, então, essa tradição imperial romana, né? E aí, não só a questão da titulatura, né? O imperador, né, a partir da sua ascensão, ele vai passar por uma coroação. Nessa coroação, ele vai receber o título, né? E também, ao mesmo tempo, ele vai mostrar a base cristã desse império. Por isso que eu mostrei lá aquele mosaico e falei da importância da simbologia daquele mosaico, né? Porque demonstra tudo o que esse império é, né? O Império Romano, o Império Cristão no Oriente, tá bom? No início, como eu expliquei para vocês, os títulos utilizados, né, eram imperador ou Augusto,
e depois, aos poucos, foi substituído por Basileus, tá? E o imperador, gente, como eu falei, enquanto governador absoluto do império, ele era o governador absoluto do império, abaixo dele, acima dele estava somente Deus, tinha o direito de intervir em qualquer assunto dentro desse império, inclusive em assuntos eclesiásticos, em assuntos teológicos, tá? Inclusive de convocar concílios. Desde, né, em princípio, desde o primeiro concílio, do primeiro concílio foi convocado por imperador, e isso vai ocorrer até o final até a queda do império, tá? Como eu falei com vocês também, essa questão aí dele ter esse direito de intervir em assuntos eclesiásticos gerou várias confusões, vários problemas, né? Entre eles lá e iconoclastia, eu cheguei a mostrar algumas fontes para vocês, mas é isso, né? Pode passar, por favor, Igor. E aí, entre outras essas funções, não só essas funções, essa função em relação a questões religiosas, o imperador, claro, tinha outras funções, como a de nomear e demitir ministros, controle da legislação, como a gente, né, falou um pouquinho lá na última aula sobre o Justiniano, ser comandante-chefe de todas as forças imperiais, inclusive do exército, chefe da igreja, como eu falei, alto sacerdote. Abaixo de Deus estava somente o imperador na terra, tá? E aí, essa influência, então, ocidental, né, na monarquia, que são as titulaturas, e, ao mesmo tempo, essa particularidade por ser de base cristã. Então, a gente tem aí como eu falei, essas continuidades, essas rupturas e essas transformações, né? A gente vê isso tudo aí nessa questão religiosa, nessa questão política, né? Títulos, como isso era importante para essa sociedade, para essa civilização, como eu falei, ao mesmo tempo que eles demonstravam que eles eram herdeiros aí dos romanos, né? Eles se chamavam de romanos, mas ao mesmo tempo vai mostrando aí com o tempo como essa civilização vai também se transformar, né? Vai entrar em transição e vai adquirir algumas características próprias, então, né? Que vai mostrar que ela, né? Isso aí que a gente vê que ela é hoje, o que atualmente temos como Império Bizantino, né? O Império Romano Cristão do Oriente. Pode passar, por favor, Igor. Bom, aí eu também trouxe essa passagem que também vai resumir bem isso tudo que eu falei em relação às titulaturas, tá? Sumidade, sol, vértice do mundo político e mental dos bizantinos, o imperador era, de certa forma, intrínseco à própria existência de Bizâncio, né? A gente tem lá o início de Bizâncio como uma cidade, né, com o nome, uma cidade de um imperador, com homenagem ao imperador, né? A fidelidade ao Basileus estava no fruto da ideologia política bizantina e mesmo do patriotismo bizantino. A capital do império tinha o nome do seu fundador, o grande, o Santo Constantino I, o imperador modelo. Mesmo mais tarde, na viragem da Idade Média, quando a coincidência de fato do poder imperial com a área de língua e cultura grega veio juntar-se ao ressentimento pelo saque de Constantinopla pelos latinos e ao descontentamento pelas exigências avançadas pelos papas, de modo a oferecer uma variante helênica do antigo patriotismo cosmopolita do Império tradicional, o vínculo entre o imperador e Bizâncio continuou a parecer indissolúvel. Não admira, pois, que o último dia do imperador Constantino XI, morto em defesa das grandes muralhas de Constantinopla, a 29 de maio de 1453, tenha sido também o último dia da história milenária de Bizâncio, né? Ou seja, o imperador era o centro dessa sociedade, né? Essa civilização, essa sociedade, esse império nasceu como um imperador e morreu como um imperador, tá? Para vocês verem o tamanho era a importância né, dessa figura. E sobre o Constantino, né, eu nem preciso dizer que ele é o imperador modelo, né, por excelência, né? Pode passar, por favor, Igor. Inclusive, pensando nisso, eu trouxe para vocês um exemplo do Constantino como modelo. Como eu expliquei para vocês, eu estudo a iconoclastia, né, que ocorre entre os séculos 8 e 9, e esse excerto que eu trouxe para vocês é um pedaço da minha fonte, de uma das fontes que eu utilizo, isso no século IX, né, do estudo do monge Teodoro Estudita.
E aí, como eu expliquei para vocês, esse monge era a favor dos ícones, lutava contra os iconoclastas, escreveu tratados contrários aos iconoclastas e a favor dos ícones. E uma parte dessa fonte, né, desse tratado, vem esse epigrama de Constantino. O fundamento noético de ensino sábio, fonte transbordante de dogmas legítimos. Como um verdadeiro pai, você era conhecido de todos os mortais. Então me proteja, Constantino, com suas orações, né? Como eu estava explicando, a gente está aqui falando do século IX e a gente vê como o Constantino, né, a figura dele era importante nessa sociedade como modelo, né? Todos os imperadores tinham que ser como Constantino. E aí, quando chega o período iconoclasta, né, que para essa sociedade, esses imperadores, né, não estão fazendo o mesmo que o Constantino, né, faria, então esses imperadores não eram modelos, eram maus imperadores. Eu até falei um pouquinho disso também na minha dissertação de mestrado. Então, para vocês verem, tamanha era a importância da figura do imperador, e mais ainda, né, dessa figura de Constantino I como o primeiro imperador de Bizâncio, quem fundou o império, né, quem trouxe o cristianismo para o império, tá? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, por isso que eu trouxe esse pedacinho dessa fonte para vocês, porque isso no século IX, né? E lá retornando a Constantino como modelo. Bom, pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala de poder, né, a gente acaba sempre remetendo aos imperadores. E aí, onde que fica? E a gente sempre se pergunta, onde que ficam as imperatrizes nesse meio todo? Porque elas são tão pouco faladas, né? De um tempo para cá, está surgindo mais trabalhos que vêm falando mais sobre as imperatrizes. Não é o meu foco de estudo, igual eu já, né, falei com vocês, eu estudo a iconoclastia. Claro que eu falo de um pouco delas, né, mais para frente vocês vão entender por quê. E aí eu acabo citando duas imperatrizes que foram muito importantes. Mas, assim, no geral, pouco a gente escuta falar sobre elas, a não ser Teodora de Justiniano, né? Mas mais famosa, né? Pelas, digamos assim, pelas coisas extraoficiais, né? Por assuntos extraoficiais, do que dos oficiais propriamente dito, né? Como dizem, não é nada de novo sob o sol, mas tudo bem. E aí, eu trouxe um pouquinho aqui para a gente falar das imperatrizes. Qual que era o papel dessas imperatrizes aí nesse império? O que elas faziam, né? Como era? Bom, primeiro, como mulheres, elas não eram consideradas aptas para a tarefa imperial, primeiro porque não podiam ser sacerdotes, como eu falei, o imperador era, né, o chefe da igreja, e também por não poderem conduzir um exército, né? Mas, constitucionalmente falando, não havia nada que impedisse que uma mulher fosse uma autocrata, que a autocracia fosse dada a uma mulher, a uma imperatriz dentro de Bizâncio. E o exemplo disso está justamente no fato de que algumas imperatrizes foram autocratas por um tempo, como regente de seus filhos, né, menores de idade. E esses dois exemplos ocorreram justamente no período que eu estudo, no período iconoclasta, né, um no século VIII e um no século IX, tá? Durante o primeiro iconoclasmo, né, a imperatriz Irene tornou-se regente de seu filho, Constantino VI, se não me engano. Nossa, me fugiu o nome aqui agora. Constantino VI, se não me engano, ela foi regente, né? Ele era menor de idade, então ela governou junto com ele. E depois, no século IX, a gente teve Teodora, que também, com seu filho menor de idade, também governou junto com ele. E aí, não, eu vou deixar para contar isso mais para frente, essa curiosidade que essa é boa. Vou deixar para contar mais para frente. E aí, a gente demonstra nesses dois exemplos que as imperatrizes podiam ser, sim, autocratas. E as duas, elas governaram, tá? Junto com seus filhos, como eles eram menor de idade, a gente pode falar aqui no lugar de seus filhos. Governaram durante um bom tempo, tá? E foram muito importantes nesse período. Pode passar, por favor, Igor. E foram muito importantes nesse período, tá? A Irene, inclusive, foi a única imperatriz bizantina que se auto-intitulou Basileus, tá? Mas, tirando isso, né, o título oficial delas era de Augusta. Elas geralmente, a função delas era para fins cerimoniais, tá? E a imperatriz não necessariamente tinha que ser a esposa do imperador. Poderia ser a mãe,
tá? Mas, como essa deveria ser coroada e aclamada, justamente para demonstrar né, toda aquela estrutura em relação aos súditos, né? Eles tinham que ser adorados pelos súditos, né? Isso dava essa visibilidade a eles. A coroação da imperatriz, então, dava a ela uma participação na soberania, né? Como aconteceu com Teodora, que comparecia às reuniões de conselho de Justiniano, né? Dava o espetáculo dela lá. Mas, como eu falei, né? Só chegaram ao poder mesmo, de forma propriamente dita ao poder, como augustas basileus, quando foram regentes de seus filhos, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, eu trouxe para vocês algum exemplo dessas imperatrizes populares, tá? Como eu falei, que chegaram ao poder propriamente dito a Teodora e a Irene, não confundi-la com a Teodora do Justiniano, como eu vou mostrar aqui, tá? E outras como a Helena, né? A Helena foi a mãe de Constantino, ela teria descoberto a verdadeira cruz, né, dada por Eusébio de Cesareia. Então, ela também, assim como Constantino, foi dada como exemplo para as futuras imperatrizes. Então, nós temos um imperador, né, que é o exemplo para os demais imperadores, e uma imperatriz, que é o exemplo para as demais imperatrizes. Outra imperatriz muito famosa que a gente tem, como eu falei, é a Teodora, esposa de Justiniano, né, como eu falei, muito famosa e mais pela sua vida pessoal do que tudo, né, mas também que tinha muita influência política, principalmente sobre seu marido Justiniano. A Irene, gente, aí que tá a fofoca. A Irene, né, foi lá, se tornou imperatriz regente de seu filho lá durante a iconoclastia no século VIII, tá? E aí a Irene, uma das importâncias da Irene é que ela foi a primeira imperatriz que restabeleceu o culto das imagens pela primeira vez em 787, tá? Então, uma das primeiras importâncias da Irene está aí. Ela que conseguiu fazer com que as imagens voltassem a ser produzidas e adoradas, não adoradas, né, veneradas aí nesse império depois da primeira iconoclastia. Mas a maior fofoca da Irene está que ela, como eu falei, né, ela foi a primeira imperatriz a autotitular Basileus, mas o maior feito dela aí, gente, é que ela não queria largar o osso, ela não queria largar o poder de jeito nenhum. E aí, para não largar o poder, ela manda cegar o próprio filho, que morre, né, em decorrência dos ferimentos. Só que a história se torna ainda mais triste porque ele não morre no momento, ele fica uns dias sofrendo, né? E para ela já era uma vitória porque o imperador, né, nesse caso ele foi cegado, ele tinha uma deficiência, ele não poderia ser imperador. Então ela automaticamente já voltaria a ser imperatriz, né? Só que aí o mais triste dessa história é que ele vai passar uns dias aí sofrendo até realmente vir a falecer. E aí ela se torna imperatriz, né? Como eu falei, ela não queria largar o osso. E era a mãe dele. A Irene era barra pesada, ela é. E depois a Irene, como eu falei, a gente tem a Teodora, que não é a de Justiniano, a Teodora do século IX, que também foi regente de seu filho, e seu maior êxito foi em restaurar o culto das imagens de forma definitiva em 843, ou seja, ela deu fim à iconoclastia de forma definitiva. Ela é as duas são muito aclamadas, tá? Mas a Teodora tem até, esqueci de trazer, mas tem até uma pintura, né? Uma pintura que eles fizeram em homenagem a ela. Nessa imagem aparece ela restaurando o culto das imagens, com os patriarcas do lado, os monges que ajudaram aí na luta contra a iconoclastia. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho também das imperatrizes, não só para mostrar que elas, né, não eram apenas ali igual, né? Era só um enfeite ali. Não, elas tinham um papel, elas cumpriam esse papel, e outras cumpriram até mais do que esse papel, né? Como no caso aí, a gente falou da Teodora, do Justiniano, que influenciava politicamente, a Irene, né, e a outra Teodora, que foram regentes de seus filhos, né, e fizeram aí, são famosos justamente por terem ajudado a terminar com a iconoclastia, dar fim à iconoclastia. E o caso da Irene, que é esse caso curioso, que é uma mãe que manda cegar o filho para ficar no lugar dele, no poder. Bom, pode passar, por favor, aí. E aí, gente, como eu falei com vocês, além de falar das características, a gente vai falar um pouquinho de como é essa divisão da história do Império na historiografia, né? O que a historiografia geralmente traz para a gente. Eu quis trazer isso para vocês porque é uma forma de, como eu falei, é uma introdução à história bizantina. Então, da gente passar por alto, assim,
e ver um pouquinho de cada período, né? Vocês vão ver que eu vou trazer também um pouquinho aqui das principais fontes do período que podem né, interessar a vocês, para quem tem curiosidade, gostaria de seguir na temática, já ter aí um material, né, aonde buscar, o que buscar, na verdade, porque é aonde a gente tem, né, eu digo o que buscar. Sim, coitado do filho da Helena, pobre Constantino VI. E aí, a gente vai ter, então, nessa divisão, a gente vai ter um primeiro período, que é o de 337, digamos assim, a 518, que é, na verdade, 330, né, 518, que é a fundação com Constantino. Esse período, gente, é marcado principalmente pela luta, né, contra os bárbaros e contra os hereges, né, essa luta aí pela manutenção, sobrevivência do império, e ao mesmo tempo contra os hereges. Por quê? Esse período vai ser um período que vai ter, sim, vários problemas em relação ao cristianismo, né? Como eu falei, até o cristianismo se tornar religião do império, né, com Teodósio, e mesmo depois, várias vão ser as controvérsias teológicas, né? Como eu expliquei para vocês na primeira aula, são vários cristianismos, né? São vários. O cristianismo ortodoxo, o cristianismo católico, temos lá o do Egito, o copta, né? E a gente vai ter vários cristianismos, e cada um vai determinar aí um dogma. Cada um vai determinar um dogma. E aí, o problema é que cada um determinando esse dogma com a igreja lá, né, com o patriarcado de Constantinopla, sendo o patriarcado ali, né, principal ali, vai ficar aquilo meio estranho. Não é bem assim. E aí, eles precisam definir quais são os dogmas, então, dessa igreja ortodoxa constantinopolitana. Então, aqueles que respondem à igreja ortodoxa, né, a igreja constantinopolitana, tem que, ao patriarca de Constantinopla, tem que seguir determinados dogmas, tá? E aí, a partir de então, vai ter também a convocação do primeiro concílio, para definir esses dogmas, do que seriam esses dogmas cristãos, o que seriam heresias, tá? E os seus sucessores também vão se desdobrar, como eu falei, em cima dessas mesmas questões, porque isso não fica somente nesse período, né? A gente vai ter aí várias, né, depois que várias correntes que vão virar, que vão ser consideradas pela igreja, né, para a igreja como heresias, como o arianismo, monofisismo, nestorianismo, e que vai fazer, então, que surja essas outras igrejas, que vai separar, né? Então, a gente vai ter o patriarcado de Constantinopla, né? Depois, mais para frente, porque não é separado, ainda é a mesma igreja, mas a gente vai ter depois lá o Papa em Roma, a gente tem o patriarcado de Alexandria, e por aí vai, tá? Bom, principais fontes desse período, a gente tem, então, a história eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia, né? Além também dos escritos dele, né, sobre a vida do imperador Constantino, e os escritos dos santos pais da igreja, entre eles o próprio Eusébio, mas também outros como Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, entre outros, tá? O Basílio é muito importante, durante o período da casa, por exemplo, muitos dos seus escritos são utilizados para comprovação de dogma. Então, assim, esse primeiro período acaba sendo mais voltado aí para essa questão religiosa do que tudo, tá? Pode passar, por favor. E aí, depois desse período, com a fundação, né, com o Constantino, a gente vai ter o período Justiniano, que é esse período aí entre 518 e 610. E aí, as principais características desse período, né, são a elaboração do Código de Justiniano, né, igual a gente falei com vocês, o Digesto Justiniano, a tentativa de voltar às raízes romanas, né, a missão aí de vida do Justiniano como último imperador romano foi essa, né, tentar voltar às raízes romanas de qualquer custo, tentar uma reunificação, né, e dada essa tentativa, né, louca dele, ele acaba causando uma interrupção de uma evolução natural do império, né, nessa tentativa de mover um grande esforço para ressuscitar um passado, o que vai gerar diversos problemas, diversas crises, né? Ele tenta, então, com política externa, reconquistar o Ocidente, né? E tentar, como eu falei, essa volta aí dessas raízes. Isso, então, vai causar diversos problemas, entre eles muitas dívidas e problemas territoriais, de defesa mesmo do império. Ele começa a perder alguns territórios por causa disso, né? Nessa tentativa de voltar a esse passado.
Pode passar, por favor, Igor. As principais fontes desse período a gente tem a história das guerras e história secreta do Procópio de Cesareia, crônicas de João Malalas e João da Antioquia, o Código de Justiniano e suas novelae, e o material numismático e sigilográfico. Gente, como é um exemplo desse período, para quem tem interesse, né, na história bizantina, quem tem interesse em seguir com o tema, principalmente nesse período justiniano, a gente tem a Stephanie Martins de Souza, que é do Departamento de História, ela é doutoranda agora, e ela, durante seu mestrado, ela se debruçou sobre a história das guerras, sobre a história secreta, então, assim, muito interessante, tá? Vocês podem procurar no repositório do UFOP, e agora, se eu não me engano, ela está se debruçando sobre esse material numismático, né, esse estudo de moedas também do período justiniano. Então, quem tiver interesse, né, a dissertação dela já está disponível, só vocês procurarem na internet, e logo, logo a gente vai ter aí a tese dela também defendida, né, sobre o período, e já com outras fontes, né, como eu falei, com esse material numismático. Então, fiquem ligados aí, quem tiver interesse, só procurar, que, ó, show de bola. Pode passar, por favor, Igor. E logo ela vem aqui no Lefama também. Sim, sim. Traz a Stephanie. Depois do Justiniano, como eu falei com vocês, com toda essa vontade, dessa loucura de querer voltar para esse passado romano, né? Ele vai gerar essas crises internas, essas crises externas, e aí começa a perder território, né? E aí, a partir daí, a gente vai ter a chamada dinastia de Heráclio, que é justamente aí pós o governo do Justiniano. E esse período, como eu expliquei para vocês, é um período de ruptura com algumas raízes romanas, mas também um período de transformações, como eu falei, que o Império vai começando a adquirir outras características aí para virar esse Império ímpar, né? E também o evento mais importante aí desse momento, que é o início da expansão islâmica, né? E esse início da expansão islâmica é o que vai fazer com que o Império Bizantino quase vá à sua ruína nesse período. Como eu falei com vocês, já haviam problemas internos durante essa dinastia de Heráclio aí, em relação às usurpações do trono. Os imperadores não conseguiam governar por muito tempo, caíam. Aí juntou com os problemas externos, que foram essas invasões, né, em decorrência da expansão islâmica, perda de importantíssimos territórios, aí, que afundava ainda mais a popularidade dos imperadores, aí usurpações, golpes, assim, foi uma confusão esse período, tá? E aí quase leva ao fim do Império, e o que salva esse Império em 717 é justamente a entrada do imperador Leão III, né, que, como eu falei com vocês, é quem inicia a iconoclastia, que ele vai montar todo um sistema, ele vai voltar aos antigos sistemas de temas, vai dividir o Império em importantes temas, e cada tema desse vai ser governado por um general, né, e a partir de então consegue proteger melhor o território. Mas antes disso foi essa bagunça aí, foi um período assim muito pesado para o Império. Pode passar, por favor, Igor. E aí, em relação às fontes, são escassas as fontes desse período também por causa disso, tá? Então, as principais fontes que a gente vai achar nesse período são os poemas, em relação à campanha de Heráclio contra os persas em 622 e sobre o ataque a Constantinopla em 626, né, escrito pelo Jorge Psídidas. Vamos ter a chamada Crônica Pascal do Patriarca Sérgio e a Crônica do Patriarca Nicéforo, que ele vai escrever só lá durante a iconoclastia, tá? Mas ele vai falar desse período, tá bom? E aí, como eu expliquei para vocês, pode passar, por favor, Igor, com a ascensão, então, do Leão III, que é o primeiro imperador iconoclasta, como eu falei com vocês, ele fazia parte ele era general de um desses temas, né? De um tema. E aí ele dá um golpe no último imperador e sobe ao poder. Como eu falei com vocês, o imperador não tem que ser necessariamente passado por dinastia, por herança de sangue, né? O imperador podia ser, igual nesse caso, foi um membro do exército que chegou ao poder, deu um golpe, foi aclamado pela população, conseguiu salvar o império, é ele o imperador. E a partir dele se deu a dinastia Isáurica, tá? Isáurica e logo depois a dinastia Amórica, né? Que elas são meio que complementares, tá bom? E aí esse período, então, vai ser justamente esse de 717, com a ascensão do Leão III, tá? Esse general que dá esse golpe, chega ao poder.
e vai até 867, um pouco depois do fim da iconoclastia. Esse período, então, é um período marcado pela reestruturação do Império, tá? Com a reestruturação do Império, eu estava lendo aqui, desculpa, me perdi. Com a reestruturação do Império, com a chegada ao trono desse novo imperador, que ele consegue, então, parar esses avanços árabes, como eu falei, dos árabes, tá? Como eu expliquei, o surgimento da iconoclastia. A iconoclastia, quando a gente estuda mais a fundo, a gente vê que não é só uma política religiosa, ela é uma política de império, ela é uma política imperial, tá? Com o intuito aí também de salvação desse império, tá? E essa é a principal característica, é a proibição da produção e do culto aos ícones do império, tá? Ela foi dividida entre dois períodos, primeiro de 726 até 787, com o restabelecimento do culto das imagens com a imperatriz Irene, como eu falei com vocês, e depois tem um novo período, um segundo período de 815 até 843, com o fim definitivo com a imperatriz Teodora. Esse período, gente, esses dois períodos, por que eu falo com vocês que a iconoclastia é mais do que uma política religiosa? É também uma política de Estado, uma política, né, de proteção do Estado. Porque são dois períodos em que, apesar de haver uma certa estabilidade do imperador conseguir parar os avanços aos territórios bizantinos, são dois períodos em que tentam, de todas as formas, invadir esse território, tanto os árabes, tanto os búlgaros, tá bom? Então, por isso que eu falo, foi mais do que uma política religiosa, foi também uma política de Estado, tá? Nesse momento também a gente tem o momento de maior tensão entre as igrejas romana e a constantinopolitana, como eu falei com vocês, já é um ensaio para o que vai vir lá em 1054 com o cisma, né? Em 800 a gente tem a coroação de Carlos Magno no Ocidente, que tenta minar com qualquer autoridade, né, bizantina lá no Ocidente. E esse período aí, que vai de 843 até 867, é o período, né, da pós-iconoclastia, logo depois ali, que é onde que a gente tem, então, um apogeu da arte cristã bizantina com a retomada da produção e do culto aos ícones. A gente vai notar durante toda a história bizantina que as principais imagens, né, principais ícones da arte cristã serão mais antigos, tá, que sobreviveram à iconoclastia em lugares no Império fora da capital, porque a iconoclastia acabou sendo mais, assim, digamos, mais em movimento constantinopolitano, ocorreu, assim, de forma mais, né, feroz dentro da capital Constantinopla, tá? E, então, a gente vai ver que sobraram alguns desses ícones, algumas dessas imagens anteriores, bem anteriores a esse período, lá do início do período, e pós a iconoclastia. Esse período aí da iconoclastia, principalmente dentro da capital Constantinopla, foi praticamente tudo destruído, tudo que tinha a ver com a arte, né? E a arte bizantina era uma arte sacra, né? Então, assim, pouca coisa restou desse período. Então, por exemplo, fonte propriamente dita imagética desse período quase não se tem, tá? Pode passar, por favor. E aí, as principais fontes desse período, a gente tem as crônicas de Teófanes, o Confessor, e de Nicéforo, tá? A gente tem as agiografias, que, como eu expliquei para vocês, são as biografias dos santos. Falei um pouquinho para você dos 3 tratados em defesa das imagens sagradas do João Damasceno, dos 3 antirréticos ou refutações iconoclastas do Teodoro Estudita, com um pedacinho que eu trouxe para vocês mais cedo hoje, que ele falava do Constantino. A gente tem a ata do Concílio de Nicéia, de 787, que restabeleceu o culto dos ícones, tá? E dentro dessa ata de 787, que restabeleceu o culto dos ícones, a gente tem parte da ata do Concílio Iconoclasta de Hieria, de 754, como forma de refutação. Então, é só uma parte dele. Além disso, a gente também tem os Liber Caroline, que são um tratado, tá? Também escrito em nome de Carlos Magno, por Teodulfo, né? Diz que chegaram à conclusão de que quem escreveu esse tratado foi o Teodulfo, apesar de ter algumas incongruências, tá? Mas ele escreveu esses tratados em nome de Carlos Magno, e esses tratados eram sobre a opinião, né, do Ocidente sobre a iconoclastia, tá? Sobre os Liber Caroline, gente, a gente tem uma dissertação e uma tese da Lucy Bajani, se não me engano o nome dela, Lucy com Y, Bajani, que ela tem na dissertação e na tese, a temática dela, né, a fonte principal são os Liber Caroline. Então, quem tiver interesse, só procurar também
Pode procurar no Google que já vai aparecer, né? Já vai aparecer automaticamente lá. Se eu não me engano, era pela USP, se eu não me engano. Tá? Mas qualquer coisa, se alguém tiver interesse, só me procurar que depois eu passo os dados direitinho, porque acabou que eu estou falando aqui de cabeça com vocês e a gente acaba esquecendo mesmo. Mas a Lucy Bajani, ela tem a tese e a dissertação totalmente voltada para o estudo do Libre Caroline, tá bom? A ecloga, como eu expliquei para vocês, foi o primeiro documento, né? O primeiro documento oficial em relação a leis depois de Justiniano, tá? E veio justamente com Leão III também. E as atas do Patriarcado de Constantinopla. Nas atas do Patriarcado de Constantinopla, a gente vai ver toda a movimentação que era ocorrida dentro da igreja, em relação à construção ou não de igrejas, de monastérios, cartas trocadas entre patriarcas e o Papa. Inclusive, desse período aí, a gente tem o Papa, né, se portando contra a iconoclastia, e o patriarca excomungando o Papa, e a excomungação mútua. Então, assim, a gente vê bastante coisa interessante dentro das atas do Patriarcado de Constantinopla. O único ruim dessas atas é que elas não contêm o documento completo, só um pedaço do documento, ou então a maioria dos documentos só tem o nome, né? O que seria aquele documento, a data dele, porque ele se perdeu, tá? Mas dá para a gente montar aí uma boa, né, estruturação desse período que foi esse período. Eu, por exemplo, utilizei muitas atas do patriarcado nas minhas pesquisas. Pode passar, por favor, aí. Pós-iconoclastia, então, né? Pós-dinastias Isáurica e Amórica, a gente vai ter a dinastia macedônica. A dinastia macedônica ficou no poder entre 867 e 1081, tá? E foi um período marcado, então, pelo apogeu do Império. A gente chama de Segunda Idade do Ouro pós-Justiniano, né? Foi aquele boom, novamente, do Império, com vitória sobre os inimigos externos, aumento do território, conseguiu expandir o território. Só que aí começa a ter alguns probleminhas, né? E um desses probleminhas é o cisma de Fócio, tá? No qual o Papa e o Patriarca lançam um anátema entre eles, né? O anátema é como se fosse como se eles estivessem se auto-excomungando ali, um excomungando o outro, tá? E como eu falei, a iconoclastia ensaio, o cisma de Fócio já é todo o caminho para o cisma do Oriente em 1054. E aí, com esse cisma, a gente tem a separação definitiva entre as duas igrejas, que se torna, então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá? Onde o Papa é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana e o Patriarca, o da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, tá bom? Pode passar, por favor, aí. Principais fontes desse período. A Crônica de João Cises, fontes árabes, temos muitas fontes árabes desse período. Crônica de Miguel Psellos, atas oficiais, tá? E documentação sobre o funcionamento de tribunais. Sobre o cisma propriamente dito, a gente não tem conhecimento de nenhuma fonte bizantina, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, após essa dinastia, a gente tem os governos dos Comnenos com as cruzadas, né? Que é esse período aí de 1081 até 1261. E é um período que eu chamo já que é o período, o início do fim. O início do fim do Império Bizantino. Nesse período, a gente tem aí o Fogo Amigo, né? Eu chamo de Fogo Amigo, que é a invasão em saque de Constantinopla em 1204, pelos latinos, né? E aí, o Império, então, se dissipa em principados e a capital passa a ser Nicéia, porque Constantinopla está tomada pelos latinos, né? Como eu falei, né? Constantinopla fica tomada pelos latinos por quase 60 anos, e depois conseguem retomar a capital e reerguer o império, né? E aí esse império consegue, então, sobreviver por mais 2 séculos, mas como eu falei, né, o início do fim, já em decadência, né? Não sai daquele segunda idade de ouro e vai, então, para esse período de decadência. E as principais fontes desse período que a gente vai ter vão ser as obras de Ana Comneno, que era a princesa, tá? A Crônica de Nicetas e a história de Jorge Paquimeno, tá bom? Pode passar, por favor. E aí, por fim, a gente vai para a última dinastia e a, então, chamada Queda de Bizâncio, né? Que é de 1261 até 1453, que é o governo dos paleólogos, tá? Esse período aí, né? Cruzadas, a gente tem aí as consequências das cruzadas e da dominação latina, que deixa o império esgotado financeiramente,
território retaliado e reduzido, cidades em ruína, e o Império, assim, ele consegue se reerguer, mas não consegue se recuperar, né? Se reerguer para sobreviver é uma coisa, se recuperar em toda a sua glória é algo completamente diferente, tá? E aí, com esse período, né, que ele não consegue se recuperar, o golpe final vem em 29 de maio de 1453, quando o último imperador bizantino, então, padece sob as muralhas de Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos, tá? Principais fontes desse período. Antes da queda, a gente tem ali, né, o que eu falei, a história lá a crônica do Jorge Paquímero, de Nicéforo de Grégoras e João Cantacuzeno. Depois da queda, a gente tem também crônicas de Laônicos, Ducas, Jorge Francis e Cristóbalo, além de atas monásticas, tá bom? Bom, pode passar, por favor, Igor. E aí, em 1453, então, a gente se despede desse império, né, que foi aí legado romano, né, que foi continuador aí, né, que continuou e transformou, né, o Império Romano. E aí eu vou falar um pouquinho do legado desse império, né. Bom, como a gente já falei, né, ele é um império que é herdeiro da tradição romana, que difundiu esse legado, mas não era só isso, né? Aos poucos, como eu falei, ele vai se transformar e vai adquirir as características próprias para se tornar hoje o que a gente chama de Império Bizantino, né? Além disso, a gente tem a sua importância e sua relevância como centro de influência política, religiosa e econômica de mercados comuns. Como eu falei, Constantinopla, o Império Bizantino, ficava ali, né, super bem posicionado numa posição geográfica que, né, tinha acesso a todos os mares ali, ao Ocidente, ao Oriente, né, então influenciou toda essa região, tanto politicamente, quanto religiosamente, quanto economicamente, tá? E aí, um outro legado que eu gosto de citar é o que o Taveira, né, em 2007, aí, é um dos que defendem, né, do papel de Bizâncio na sucessão de centros de poder. Eu gosto de brincar que é a primeira grande franquia da história. Tá? A primeira grande franquia da história. Quem é o McDonald's perto de Bizâncio e de Roma, tá? Por quê? Nesse texto aí que se chama, quem tiver interesse, né, 2007, do Taveira, da primeira à terceira Roma, considerações acerca do papel de Bizâncio na sucessão histórica e geopolítica de centros de poder imperial, o Taveira vai justamente demonstrar como Moscou se tornou, né, a terceira Roma ao assimilar valores bizantinos, né, principalmente sendo sede do governo absolutista russo, né, como esse governo absolutista foi lá e assimilou muitos valores bizantinos, como a religião, né, a monarquia, a forma da monarquia, e levou para esse império, tá? E aí, sobre isso, eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo, além desse texto do Taveira, que vai falar sobre esse papel de Bizâncio na sucessão. Então, quem tiver interesse, procura ele aí também, que ele é facinho de achar, e é um texto curtinho, um artigo curtinho, muitíssimo interessante, que ele vai mostrando como se deu essa transição, né? Eu vou até depois, no próximo slide, eu vou até trazer um pedacinho desse texto dele. E quem tiver interesse também nessa questão de Bizâncio, né, como influência de Moscou, como influência nesse Império Russo, vocês podem procurar também no repositório da UFOP a dissertação de mestrado do Fabrício Moreira, que também foi colega nosso, tá, de 2014, que se chama A Constituição Político-Cultural da Autoridade dos Príncipes Russos entre os séculos X e XII. Tá? O Fabrício vai falar um pouquinho disso aí, porque ele vai falar como se formou, né, como se inicia aí essa formação desse Império Russo, tá? E como se deu aí essas assimilações também, essas influências bizantinas, tá bom? Pode passar, por favor, Igor. Bom, sobre esse legado, aí eu falei com vocês que eu tinha trago um pedacinho do texto Taveira, é isso que ele fala, olha. Consideremos o caso dos russos. Eles surgem pela primeira vez na história de Bizâncio, na época do imperador Miguel III o Bêbado, que governou entre 842 e 867. Vocês podem ver aí, pós-iconoclastia. Quando realiza um grande ataque por mar a Constantinopla. O imperador se encontrando, então, na parte asiática do império, a defesa coube ao patriarca Fócio. E os russos se retiraram em meio a uma grande confusão.
data dessa época o aparecimento do termo Rus, de origem finlandesa, nas fontes bizantinas. Esses Rus eram o resultado de um processo, então em andamento, de uma pouco conhecida fusão de uma população eslava estabelecida na região da atual Ucrânia com os varegs, que eram vikings suecos que se expandiam pela Rússia. A origem do primeiro estado russo, o Principado de Kiev, hoje capital da Ucrânia, liga-se assim diretamente à grande época das sagas e das epopeias da colonização empreendida pelos vikings entre os séculos IX e XI, e que isso deixou marcas profundas na civilização medieval oriental e ocidental. Esse primeiro aparecimento dos russos na história bizantina é, pois, o reflexo de uma política de expansionismo sueco e depois russo a partir de Kiev e Novgorod, e direcionado para o sul, rumo ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo, dando início, assim, a um sólido intercâmbio comercial e cultural que abre para Constantinopla a oportunidade para exercer uma profunda influência sobre todos os aspectos da história cultural russa. Então, quem tiver interesse, procure esse texto, que ele é muito interessante, que ele vai demonstrando, né, todas essas características, então, dessa primeira Roma, né, dessa primeira Roma até a terceira Roma, a Roma da Antiguidade na Itália, depois essa segunda Roma, né, nos Balcãs, ali com Constantinopla, até chegar nessa terceira Roma, que seria Moscou. Bom, pode passar, por favor. E aí, para finalizar, eu trouxe umas considerações finais, só para retomar mesmo isso tudo que a gente falou, porque eu acho que eu já passei o tempo. Bora lá. Como eu falei, não vamos falar, né, de uma simples queda do Império Romano do Ocidente e fim do mundo antigo, e sim de um período de transformações e transições. Período marcado, esse, como todo período histórico, por continuidades e por rupturas também, né? E aí a gente tem Bizâncio como essa forma de continuidade, de transformação, continuidade por ser herdeiro do legado romano e transformação por ser um novo império situado numa nova capital e com uma nova forma de governo pautada na religião cristã, tá? Pode passar, por favor, Igor. Lembrar também. E não foi, não. Igor, pode passar, por favor? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, deu um delay aqui. Você quer que passe? Meu delay, né? Você pode passar, por favor? Eu tô aqui, será que minha internet caiu? Porque aqui tá chovendo. Não, mas foi aqui que deu um delay. Eu fiquei preocupada. Outra coisa, né? Como eu falei, então, não pode ser vista, então, apenas com essa continuidade do Império, né? Do Império Romano. É um herdeiro do legado romano, sim, né? Mas que aos poucos vai se transformando, adquirindo características próprias e se tornando um novo império, né? E que é justamente por causa dessa mudança da capital do Ocidente para o Oriente, com essa assimilação de novas culturas, de novos povos, de novas línguas, tá? Lembrar também que foi um império importante como centro de mercados comuns, que tem influência até hoje, né, na situação geopolítica global. Nesse texto do Taveira, inclusive, ele vai discutir um pouco dessa situação do Oriente Médio, tá? Pode passar, por favor, Igor. E lembrar que essa queda, né, se deu devido, né, nas palavras de Lemerre, ao envelhecimento de suas instituições, às falhas internas de um Estado construído sob o princípio autoritário e que não tinha mais recursos nem flexibilidade suficiente para se reformar. Mas ela teve, sobretudo, duas grandes causas, aliás, ligadas entre si: as cruzadas e o antagonismo religioso entre o Ocidente e o Oriente. Tá? Então, a gente pode né, falar que essa queda se deu aí por diversos motivos, entre eles a questão da própria figura. O imperador era tão importante nessa civilização, como a gente falou, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um dos motivos da sua queda, esse autoritarismo dele, né? Essa autocracia. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembrar das cruzadas, que foi, né, como eu falei com vocês, o início do fim do Império, e esse antagonismo religioso entre Ocidente e Oriente, que sempre foi um problema, né? Sempre causou problemas aí entre as duas partes do Império, tá? Bom, e o principal que eu falei desde a primeira aula, que é os estudos sobre a história bizantina, elucidar aí uma grande lacuna existente na história ocidental em relação ao que ocorreu após a queda do Império Romano do Ocidente, né? Porque parece que acabou o Império Romano, né? E a gente sabe agora que não, ele não acabou. Ele teve uma continuidade com o Império Romano Cristão do Oriente, e logo depois aí a gente tem também essa continuidade, né? A gente pode dizer assim, dessa terceira Roma aí com Moscou.
Como eu brinquei com vocês, lembrem-se disso, lembrem da primeira franquia da história, tá bom? Pode passar, por favor, Igor. Sobre as referências, eu trouxe aqui mais ou menos o que eu já tinha utilizado na última aula, né? Então, vocês podem ver aí. Acrescentei alguns textos, como o do Fabrício, que eu falei com vocês, sobre os Rus, e do próprio Celso, né? Sobre esse texto da primeira e terceira Roma. Uma pena eu ter esquecido de colocar aqui para vocês sobre os Liber Carolino, da Lucy Bajani, e da Stephanie, mas é fácil de vocês encontrarem aí na internet, é tranquilo. E é isso, gente. Eu vi que tinha alguns comentários, eu não consegui acompanhar, mas agora, né, dá para a gente voltar aqui e acompanhar. Desculpa aí se eu falei um pouco rápido, eu fiquei preocupada com o horário aqui, entendi. Não, foi tranquilo. O problema é passar por isso tudo numa velocidade, né? É uma história, a história de como você bem colocou, né? Assim, uma história de muitos séculos e que muitas vezes é difícil a gente definir, até mesmo que é uma preocupação dos historiadores, né? Se aquilo é história oriental, se aquilo é história ocidental, se aquilo somente é história de Bizâncio, ou aquilo tem também parte da história árabe, dos outros povos. Então, foi Agora o meu vizinho deu a gritar. Não vai ouvir. As pessoas falaram que aqui era tranquilo, deixa eu só encostar a porta. Não, pode deixar, a gente gosta de ouvir a fofoca. Pior que nem é fofoca. Eu até abri um pouco aqui a porta, que tá calor do caramba, mas a pessoa decidiu falar mais alto. Mas enfim, olha, como hoje tem bastante perguntas, vamos direto aqui para as perguntas. O Luiz Felipe, ele foi o primeiro a perguntar aqui, olha... Carol, eu fiquei curioso em saber como era o comportamento do povo bizantino frente à iconoclastia. Do povo bizantino sobre a iconoclastia? Então, foi uma das primeiras dificuldades que eu tive quando eu comecei a estudar o período. A gente não tem fonte que fale sobre né? Fonte assim, que fale sobre a opinião da população. O que a gente tem, né, que eu tenho acesso, é um pedaço da Crônica de Teófanes, em que ele vai falar que quando o imperador resolveu instituir, né, não instituir de forma oficial, mas ele resolveu retirar a primeira imagem de Cristo que foi tirada do império, de um local público, né, porque a gente está falando de locais públicos. A dificuldade está aí. Porque dentro das casas das pessoas, não tem como a gente saber se eles realmente não cultuavam esses ícones, se eles realmente não produziam esses ícones. Mas como é que da iconoclastia a gente pode falar de locais públicos, né? Então, o que a gente tem sobre a população desses locais públicos é que quando o imperador Leão III manda retirar a primeira imagem de Cristo, que é a imagem monumental, a gigante de Cristo na Chalquê, no portão do Palácio Imperial, que a população revoltada ataca os soldados do imperador. Então, o que a gente sabe da população é muito pouco. Então, são poucos os relatos, e um desses relatos que eu tive acesso é esse. Né? E mesmo assim, a gente não sabe se ele é verídico ou não. Né? Porque, como eu expliquei para vocês na primeira aula, o que sobrou de fonte foi totalmente escrito, foi o que ficou com o lado vencedor. Né? O Teófanes era um iconófilo. Então, a gente não sabe se foi real, se isso realmente aconteceu. Né? Creio que sim, né? Porque era uma população que era muito... religiosa, que tinha muito apego às imagens, na história toda do Império, várias vezes em que a capital, tentaram invadir a capital e ela se salvou, eles deram o mérito para Nossa Senhora, que foi ela que salvou o Império. Então, eu creio que não tenha sido uma coisa legal para eles, né? Mas, por outro lado, esses imperadores iconoclastas, eles conseguiram salvar o Império diversas vezes de invasões. Então, por outro lado, eles também eu não creio que eles, apesar que as fontes diziam o contrário, mas eu não creio que eles foram também colocados com maus, péssimos de tudo, né? Essa imagem dos imperadores iconoclastas, principalmente o Constantino V, filho do Leão III, como um iconoclasta mau, que atacou os monges, que perseguiu os iconófilos, a gente vê isso muito nas fontes, mas como eu disse, as fontes são iconófilas, são fontes escritas pelos adoradores dos ícones, então é meio difícil a gente saber por tudo isso. E pela falta de fontes que foram todas, né, como eu falei com vocês, a maioria foram destruídas. Você falou bem, assim, eu lembro de ter estudado isso para concurso, né,
História bizantina, tinha aquele ponto, né? Aquele ponto geral, né? História bizantina. Pode ser qualquer coisa do diabo do universo. Pode ser história bizantina. Aí eu lembro eu peguei justamente artigos do Renato Boy e seu. Tem um que você escreveu sobre iconoclastia, que é bem bom, inclusive. Está na Academia Edu dela, eu recomendo. Não, porque eu acho interessante isso, né? É um toque que eu acho que a documentação bizantina, ela deixa muito claro que é a parcialidade da fonte. Uhum. Que muitas vezes a gente tem uma noção que é um pouco até infantil, assim, falando em termos de carreira de história, né, historiador, de que se a gente vai pegar a fonte, a gente tem que confiar nela, né? Quando a gente pega essas fontes bizantinas, a gente vê que o cara era parcial. Não pode confiar de jeito nenhum. Não pode confiar. Quando o cara é iconófilo, igual você falou, né, assim, o cara, ele praticamente quer casar com o ícone, né? Ele fala tanto, assim, os ícones. E eles usam a Bíblia para dizer coisas diferentes, né? De não fazer imagens, por exemplo. Daí eles começam a discutir de acordo com a opinião mesmo deles. Isso. E eu acho que esse daí é o ponto legal da história bizantina, né? Assim, a galera era parcial. Eles não queriam esconder isso, não, tá? Eles não queriam esconder, eles eram parciais mesmo. Essa questão da Bíblia é até interessante, né? Porque a Bíblia diz, os historiadores iconoclastas utilizam a Bíblia. Não se pode fazer imagens, nada nem disso, nem daquilo. Não, mas aí os iconófilos, não, mas espera aí. Vocês têm que entender que isso foi escrito num outro período, para aquela população que era idólatra. Nós não somos idólatras, nós não adoramos, a gente só adora Deus, a gente não adora as imagens. Eles vão fazendo um negócio, e é muito... Você pegar os tratados deles, assim, são argumentos muito inteligentes, muito complexos, muito inteligentes. A oposição entre adoração e veneração que eles fazem. É um negócio assim, eu quero muito defender o meu peixe, né? A ponto de você tentar reconstruir o conceito. Eu não estou adorando imagens, eu estou venerando, é diferente. Então, é diferente, adorar. Isso, adorar, eu adoro somente a Deus. Isso. Eu venero as imagens. Aí você fica, a sua cabeça começa assim, peraí, me ajuda aí. Esse pessoal era meio ardio, é interessante. Assim. E aqui, ó, tem duas do Alisson Duarte aqui. Professor, em relação à iconoclastia, em suas pesquisas você encontrou alguma documentação que faça referência aos comportamentos do povo bizantino em relação à adoração de imagens? Eu acho que é a mesma questão, né? Ele acrescenta, pergunto porque as fontes históricas quase sempre fazem referência ao comportamento de todos os patriarcas, imperadores e imperatrizes. É mais ou menos em relação à população, que eu perdi um pedacinho, que travou aqui para mim, é isso, não é? A história fora, eu acho que a pergunta é parecida, né? Ah, sim. Mais, a gente vai encontrar mais mesmo a posição oficial, né? E a posição nem tanto oficial, mas de quem ganhou a batalha, que foram os iconófilos. Então, nas atas do patriarcado, os tratados, a gente vai ver mais... É tão interessante, gente, falar com vocês, que no caso da Irene, né? Então, aí eu até vi aqui por alto que alguém colocou assim, coitado do filho da Irene. Os monges que eram iconófilos, né, que defendiam as imagens, quando a imperatriz faz isso, nada eles falam sobre isso. Por quê? Porque ela restaurou o culto das imagens. Então, a gente está de boa. Pode cegar seu filho, você pode fazer o que você quiser. Desde que você voltou aí com o culto das imagens, a gente está legal com você, imperatriz. Você é santa, você é modelo, né? E ela é muito aclamada pela restauração dos ícones. Então, assim, é igual o Igor falou, é interessante a gente notar que, assim, imparcialidade eles não tinham mesmo, nenhuma. Nunca confie nas fontes bizantinas, sempre desconfie. E é desde o início, né? Como eles se referiam ao Império Romano do Ocidente, né? Já começa por aí. Que, assim, eu acho extremamente interessante. Quem nunca pegou para ler, assim, leia, porque se vocês querem entender o que é uma fonte parcial, leiam as fontes bizantinas. Principalmente desse período, tá? Extremamente. Ou até a questão até do Constantino, né? Que você falou assim, o cara ser exemplo de governante até o século X, assim. Modelo. Isso tudo por causa de Eusébio de Cesareia, né? Então, ele virou um modelo, ele pintou o Constantino como a melhor coisa do mundo, né? E isso vai seguir, ele vai ser modelo durante todo o Império, né? Todo mundo queria se chamar Constantino. A gente tem Constantino não sei quantos aí.
Tinha um na Jovem Pan, mas eu não recomendo. Não, esse aí também não, esse não. Corre. Corre desse. Aí tem uma aqui também do Luiz Felipe, é a professora Caroline, para você, qual dos dois era o melhor imperador da história bizantina? Constantino ou Justiniano? O Luiz está querendo uma rinha agora. Ele quer uma rinha aí de imperadores, dos primeiros imperadores. Olha, eu acho que não acho nenhum nem outro melhor. Eu considero os dois assim, aquela imagem mesmo que eu mostrei. Eu vejo os dois como a construção do que foi o Império Bizantino, né? Mesmo o Justiniano nessa loucura de querer voltar às raízes romanas, né? Não tinha como. O Império era cristão, né? O Império Romano não era cristão. Então eu vejo os dois muito como um complemento um do outro, mas o melhor imperador para mim, na verdade, a melhor imperatriz para mim foi a Irene, gente. Ela foi muito louca. Adoro. O poder é meu, eu não vou largar o osso. Eu gosto da Irene. Tô brincando. Mas entre os dois, eu não acho que tenha sido um melhor do que o outro. Eu acho que um complementa o outro e principalmente complementa a história do Império. A gente tem, assim, toda a formação do Império em cima desses dois, do Justiniano e do Constantino, né? A gente vai notar que o resto vai seguir aí o que eles plantaram. Então, eu não acho que um é melhor do que o outro, não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que o pessoal está mandando sim. Acho que não temos mais, não. Eu vou aproveitar, como a gente não fechou 1h30, eu vou só fazer uma perguntinha também para a gente finalizar. Caso apareça alguma aqui, a gente lê, obviamente a gente conversa. Mas eu sei que é sexta, todo mundo está ansioso para fazer algo nada bizantino. Todo mundo doido aí, ó, para assim, eu queria, Carol, que você comentasse rapidamente, que você falou muito bem das imperatrizes. Eu acho que essa é uma outra faceta da história bizantina que é muito interessante, fora a parcialidade que eu estou comentando, mas a presença de imperatrizes muito fortes, presentes, marcantes, influentes, enfim, isso também é uma coisa bizantina que eu acho que é maravilhoso. Eu queria que você comentasse brevemente, rapidamente, sobre o papel dos eunucos, que eles também são figuras assim que geralmente a gente esquece na história, né? A gente fala mais dos imperadores, mas eram pessoas muito importantes naquilo que ficou conhecido como a burocracia bizantina, né? Aquela burocracia que não anda, extremamente teocrática, etc. Né? Tem as correções a isso, né? Mas levando ao pé da letra a burocracia bizantina, eu queria que você comentasse um pouquinho o papel dessas personagens. Oi, Igor, agora você me abraçou, como é que fala? Você me abraçou, você me apertar. Você ficou numa área aí para mim bem delicada. Não tem problema, mas é porque eu também tenho curiosidade. A gente pode, às vezes, depois uma nova live, mas essa área aí para mim é mais delicada, assim. Eu não vou me arriscar aqui a falar besteira, assim. Não, isso daí é bom. Não, é uma excelente resposta. Eu lembro uma vez que eu convidei o Norberto Guardella, para quem não sabe, foi meu orientador. Eu convidei ele para uma aula inaugural de um curso que eu dava aula. E teve um menino que catou um livro, leu o livro, falou assim, sobre carmelitas e tal. Aí ele chegou para o Norberto e falou assim, gostaria que você fizesse alguma consideração sobre essa passagem. Daí o Norberto respondeu, eu não tenho nenhuma consideração. Eu já imagino ele falando. Porque ele falou assim, porque eu não conheço, então eu não tenho consideração. Já imagino ele falando. Bom, vamos começar a usar isso. Se o Norberto é professor da USP, já é uma unanimidade na história antiga, ele pode usar esse argumento. Eu não a gente também pode, né? Está liberado para todo mundo. Esse eu vou passar, porque... Não, tá certo. Melhor do que falar besteira. Isso, né? É importante. Mas eu vou procurar depois também, quem sabe, porque eu acho que é um assunto interessantíssimo. E eu perguntei porque é muito difícil encontrar coisas. Então, daí eu queria saber um pouquinho, mas tem que se chamar o Celso, né? Não, aí tem que ser a Taveira. Aí a gente vai ficar aqui a noite inteira falando. O problema é convencer o Taveira a usar o YouTube. Olha, já pode procurar, tá? Pode procurar. Tá fazendo? Tá fazendo, tá fera aí, ó.
uma fera. Então vocês vão conhecer o Igor Monteiro. Procura aí, que com certeza, tenho certeza que ele vai adorar fazer uma live aí com você, vai ser muito bacana. O Lefama na Sociedade do Anel vai ser o evento. Mas é isso aí, pessoal. Olha, eu acho que eu estou vendo aqui não tem mais perguntas. Eu vou, então, caminhar aqui para o encerramento. Primeiramente, agradecendo a Carol por toda a disponibilidade. Eu sempre friso isso ao final dos eventos do Lefama. A Carol, ela está aqui porque ela quer, assim, é convite, ela não está recebendo por isso, então ela parou a rotina dela para preparar esse material. E porque a Carol, ela é uma aluna da Universidade Pública, ela acredita na Universidade Pública, acredito tanto quanto ela, né, nós viemos do LEI, que é um laboratório muito colaborativo. Tem 9 universidades que integram o LEI, então, assim, nós aprendemos desde cedo que conhecimento não se faz sozinho, não se faz com ganância, e principalmente não se faz com hierarquias e barreiras. É muito importante a gente ter a oportunidade de divulgar nossas ideias, e como ela está aqui de graça, numa sexta-feira, vocês veem que as pessoas gostam muito, elas têm muita vontade de divulgar o que elas estudaram, e isso, para mim, é o Brasil que deu certo, né, para usar aquela brincadeira, né? A gente vê a ciência sendo atacada por todos os lados, mas, ao mesmo tempo, a gente vê cientistas como ela resistindo a este cenário tão terrível. Então, eu queria terminar, assim, novamente, sempre com a lição, né? Não é só o conteúdo, a exposição, mas é sempre importante a gente valorizar a pesquisadora que veio até aqui, que se disponibilizou a deixar para a gente, de uma maneira muito resumida, são anos, né, Carol? Anos e anos de estudos, de dinheiro gasto com livros, etc. Então, assim, o profundo agradecimento do Lefama. Vou até colocar o cabra safado, daqui a pouco ele abre aqui a câmera, eu estava esquecendo dele. Mas o profundo agradecimento do Lefama a você. Espero que você volte para a campanha um dia presencialmente, para a gente também te apresentar a cidade. Oi, eu que agradeço, foi assim, um prazer mesmo estar aqui. A gente já estava tentando, né, fazer um minicurso desse há um tempo e agora deu. É isso tudo que você falou, a gente tem que valorizar a ciência, valorizar a universidade pública. Eu sou filha da universidade pública, eu defendo a universidade pública até os dentes. Não seria, né, nada sem a universidade pública, consegui chegar até aqui. Vocês, né, agora também na universidade pública, a gente tem que defendê-la de todos esses ataques. E eu acho que isso aqui que eu estou fazendo hoje, gente, dá trabalho, mas é muito bom, sabe? É o mínimo, que é uma forma de eu devolver tudo que a universidade pública investiu em mim. Tá aqui, né? Tá aqui falando com vocês, né, de um assunto, né, que é pouco ainda estudado. Essa proposta que o Igor fez de ser para os cursos de graduação, mas também para quem quisesse vir assistir, que eu acho que é isso, o que a gente vê na academia não tem que ficar só na academia, a gente tem que dar um jeito de passar esse conhecimento para frente, tá, sabe? E assim, eu tentei nessas 2 aulas ser o mais coesa possível, utilizar, né, um vocabulário mais tranquilo possível, porque é isso, a gente tem que dar a oportunidade do acesso, e o acesso começa até mesmo na nossa fala, na forma como que a gente se expressa, na forma como que a gente passa esse conteúdo para frente. E eu acho que, assim, apesar de todos os pesares dessa pandemia, isso aqui tem sido bom. Eu falei que eu acho que isso aqui devia continuar, mesmo com os eventos presenciais, eu acho que isso aqui devia continuar, porque a gente está vendo tanta gente aqui de tantos lugares que jamais, às vezes, conseguiria ir num evento aí em campanha, né, eu vim aqui na UFOP, então eu acho que é uma coisa que a gente, né, apesar dos pesares, a gente devia pensar aí mais para frente e continuar utilizando certos artifícios aí, certas estratégias para esse conhecimento chegar a mais gente ao mesmo tempo, né? Então é isso, eu queria muito agradecer você, Igor, ao Luiz Felipe também, a todos vocês que estão aqui. Um abraço aí, gente, especial para Ana Paula, nossa querida amiga. Um abraço especial para ela, tá aí assistindo a gente. E brigadão mesmo, sim, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado.
que eu não tenha sido muito confusa, porque é 11 séculos, gente. 11 séculos é muita coisa. E eu tentei resumir mesmo para vocês, né? Uma introdução mesmo. Espero que isso ajude, que daqui surjam pessoas que tenham interesse, né? Curiosidade na história bizantina e até mesmo interesse em pesquisa, né? E, como eu falei, se alguém precisar de algum contato, alguma biografia, alguma coisa, podem me procurar. Demora para responder um pouquinho, mas quando dá, assim, eu respondo. E a gente está aí para isso, né? Porque a gente quer ver as pesquisas continuando, a universidade pública continuando, a gente quer ver mais cientistas, né? A gente precisa de mais cientistas nesse país, principalmente de ciências humanas, que são tão relegadas, tá? Ciências humanas também são importantes, e são muito importantes, né? A gente tem visto o quanto elas são importantes nesses tempos que nós estamos vivendo aí, sombrios. É isso, gente. Brigadão mesmo, de verdade, viu? Foi um prazer. Aproveitar o gancho do agradecimento da Carol, a Ana, que está aí, eu queria também mandar um abraço a ela, muito querida amiga de muitos anos. Ela deu um mini curso para a gente também no início do semestre passado, Magia e Religião no Egito. Está no canal, eu recomendo fortemente. Também fazer o jabá da... Maravilhoso! O curso foi top também. E aproveitar também e passar aqui para o Luiz Felipe. Lembrando, galera, tatuagem no Luiz Felipe, desconto 10%, ciclo de estudos do Lefam. Luiz, pode falar a tua boa noite aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. A tatuagem, que é o desconto, né? Como o Igor sempre fala, estamos no programa, então é bom participar. Então, se quiser tatuar comigo, é só falar. Boa noite, vocês. Parabéns pelo link de educação, pelas tuas aulas, minicursos maravilhosos, incríveis, cativantes, muito bons para todo tipo de história, conhecimento. Não só para quem estuda história, mas é bom para quem quiser estudar mais, então você traz isso para todos nós. Então isso é muito bom. Parabéns. E ó, pessoal, mês que vem já tem o ciclo de estudos do Lefama. Nós vamos falar sobre os estilos artísticos das moedas do período augustano com o professor Carlos Eduardo da Costa Campos, da Federal do Mato Grosso. O Carlos é bom também, e ele é muito bom de moedas. Então, não percam, mês que vem. Essa atividade vai fazer parte de uma atividade de História da Arte, então nós vamos falar de arte em moedas, né? Já tivemos eventos sobre moedas, uma coisa mais histórica, mas agora a gente já vai ter uma pegada mais artística dessas moedas também para discutirmos. Então, mês que vem, eu vou divulgando nas redes sociais, fiquem espertos que a gente volta, tá certo? Beijão para todo mundo aí, principalmente para os dois que me acompanham nessa sexta-feira e para vocês que estão por aí. Quem vier outra hora também, um beijo. Até. Até, gente. Obrigada.